E aí pessoal, eu sou o Miguel e esse é o Negócio. No vídeo de hoje eu falarei sobre as principais lições do Warren Buffett. Então primeiramente você deve estar se perguntando, quem é Warren Buffett? Basicamente ele é, se não o maior, um dos principais investidores financeiros do mundo de toda a história. Ele também está entre as pessoas mais ricas do planeta, sendo uma das poucas que conseguiu superar a marca de 100 bilhões de dólares. Então, em 2024, sua fortuna foi estimada em 132 bilhões de dólares, segundo a Forbes. Então, contextualizar um pouco, contar um pouco da história dele. Ele nasceu durante a Grande Depressão dos Estados Unidos. Ele é filho de uma editora de jornais e de um corretor de ações, que após perder seu emprego decidiu empreender e abrir sua própria casa de análise de ações. Quando ele tinha 7 anos, ele pegou na biblioteca da sua cidade um livro que falava 1.000 formas de ganhar $1.000. E através desse livro ele conseguiu despertar um interesse por ganhar dinheiro. E ali ele percebeu que ele precisava ganhar dinheiro da forma que fosse. Então a partir disso ele começou a devorar os livros da biblioteca do pai dele. E aos 11 anos ele adquiriu sua primeira ação. Então suas primeiras ações foram da City Services. Ele comprou 3 ações da empresa. Essa empresa atualmente é dona de refinarias, tem toda essa infraestrutura relacionada ao petróleo. Então, como eu falei, desde cedo ele percebeu que ele precisava ganhar dinheiro. Então, para complementar os 5 centavos, que naquela época os valores eram bem diferentes, né? Para complementar os 5 centavos que ele recebia de mesada por semana do pai dele, ele começou a entregar jornais e começou a vender tudo que ele encontrava, tudo que ele via que ele conseguia vender, desde chicletes até Coca-Cola. Então, 2 anos depois, quando a venda desses jornais já rendia para ele $175 por semana, ele, junto com um amigo dele, decidiu empreender. Então, o que ele fez? Ele começou a comprar umas máquinas de pinball, aquele joguinho mesmo, e começou a distribuir por lugares das cidades, como bares, por exemplo. E foi aí que ele começou a ganhar mais dinheiro de fato. Então, no mesmo ano, ele vendeu o direito do negócio por $1.200. Pode parecer pouco hoje em dia, mas para a época era um dinheiro absurdo. Então, assim, no final da adolescência dele, como um fruto do investimento dele e dos empreendimentos, ele acumulou $9.800, que traduzindo para a realidade de hoje seria igual a $100.000. Então, imagina você aí, que o público aqui do canal acaba sendo jovens, adultos. Imagina você, ao final da sua adolescência, ter $100.000. É algo realmente inacreditável. E por que que ele é tão famoso? Até por causa dos resultados dele. Tem toda a questão do jeito que ele é, que a gente vai falar um pouquinho também, mas é a questão do resultado deles. Então, ao longo das últimas 5 décadas, ou seja, 50 anos, ele conseguiu apresentar um resultado acima dos principais índices do mundo, S&P 500, por exemplo. E esse retorno dele, em média, foi acima de 20% ao ano nos últimos 50 anos. Fazendo uma conta de padaria aqui, esse resultado seria o equivalente a ele, sem fazer nenhum aporte, ver seu dinheiro dobrando a cada 5 anos, mais ou menos. Então, pra você ter uma noção de quão absurdo é esse resultado que ele conseguiu obter constantemente. Óbvio que tem suas variações. Ao longo desses 50 anos, deve ter tido anos muito bons e anos muito ruins. Mas, na média, você conseguir entregar acima de 20% ao ano, é realmente um resultado que acho que qualquer investidor aceitaria de olhos fechados. Aproveite esse momento, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário também, sua sugestão e vamos seguir para agora as principais lições que o Warren Buffett deixou para nós. Eu deixei a mais importante para o final. Então, para dar a oportunidade de fazer os juros compostos se desenvolverem, ele utiliza uma estratégia chamada Buy and Hold. Basicamente é compre e segure. O que consiste esse método dele? Ele geralmente se aproveita de ações que estão em baixa, principalmente às vezes no momento de queda do mercado, e compra boas ações que analisou, boas ações de boas empresas. E com isso ele segura os papéis. Ele busca nunca vender. Ele só faz mudança no seu portfólio, na sua carteira, se tiver assim, um motivo muito bom para fazer isso. Senão, a estratégia dele, ele compra as ações e segura para o resto da vida, basicamente. E esse é o jeito que ele chegou a ter todo
esse valor que ele tem hoje, essa fortuna. Então aqui uma das primeiras dicas que ele deu é a questão da reputação. Que em uma de suas palestras ele falou o seguinte: você leva 20 anos para construir sua reputação, mas você consegue acabar com ela em 5 minutos. Por isso que é sempre muito importante a gente se trabalhar, não só como pessoa, mas a gente acaba sendo uma marca. Você pode não trabalhar com vendas, por exemplo, mas você precisa saber vender. Quando você vai numa entrevista de emprego, você querendo ou não, você precisa saber se vender para quem vai te contratar. Se você não convencer a pessoa que você vai ser boa para a empresa dela, você não vai conseguir a vaga. Então é sempre importante você trabalhar e construir a sua reputação, pois isso vai ser importante em qualquer área da sua vida. Falando um pouco sobre mercado, ele fala para você ser cauteloso quando todos estão gananciosos e para você ser ganancioso quando todos estão cautelosos. Porque é isso que acontece, a gente vê na vida real todos os dias. Quando tá todo mundo comprando, investindo em determinada alguma coisa, provavelmente o valor daquilo está caro, fora outros N motivos. Só que quando o mercado está pessimista demais, é aí que provavelmente terá as melhores oportunidades, pois você terá bons ativos a preços baixos, além de outras grandes oportunidades que aparecerão para você. Aqui outra coisa que ele fala é para você pensar sempre no longo prazo. Como eu falei, ele compra uma ação e normalmente ele segura ela para o resto da vida. Ele não morreu ainda, mas ele já tem mais de 90 anos e continua aplicando o mesmo método. Então aqui para pensar no longo prazo, é um claro sinal dos juros compostos. 99% da fortuna dele, ele conseguiu depois dos seus 50 anos. E é isso que acaba acontecendo com os juros compostos. No começo, você vai ganhando pouco de juros. Só conforme você vai se acumulando, é o que eu sempre falo, que a bola de neve começa a girar. E a partir disso, o crescimento é sempre exponencial. Warren Buffett também fala uma coisa muito importante, que também diz respeito ao seu método de investimento. Que basicamente é você investir em um negócio que você consegue entender. Recentemente, ele disse que um dos principais erros da vida dele foi não ter comprado a Amazon, por exemplo. Que ele acabou adquirindo há uns 5 anos, mas não ter investido nela lá no começo. Mas isso condiz com a filosofia dele, pois ele disse que era um negócio que ele não conseguia entender. Por isso que normalmente, se você for pegar os principais investimentos dele, por exemplo, a Coca-Cola, porque ele sempre fala que é algo simples. A Coca-Cola produz o refrigerante, obviamente, e vende. Então, para ele, isso é algo simples. Ele, por exemplo, disse que ele não investe em inteligência artificial, pois é algo que ele não consegue entender. Você tem que levar essa filosofia para seus investimentos também. Invista em um negócio que você consegue entender. Senão você não vai ter argumentos para defender aquilo e conseguir pensar se você deve comprar, vendê-lo e assim por diante. E obviamente, junto a isso, compre no valor adequado. Existem vários métodos para você fazer isso, mas o mais importante é você pensar numa filosofia também que o Warren Buffett segue. Não foi exatamente ele que criou e desenvolveu essa filosofia, mas é uma que ele segue, que eu diria que a maioria das pessoas seguem no mercado financeiro atualmente, que chama Value Invest. Basicamente, é você adquirir as ações, os ativos, por um preço abaixo do que ele vale. Basicamente, tem todo um método, fluxo de caixa, todas essas coisas, para você definir o preço, o valor justo da ação. Só que, no Value Investing, você acaba adquirindo ou busca adquirir aquela ação por um valor abaixo do que ela vale. Então ele sempre fala que é importante você comprar no valor adequado da ação. No entanto, por mais que pareça contraditório, às vezes ele cogita e fala que não tem problema você pagar um pouco mais caro. Porque ele fala que tem ações que têm um custo-benefício tão grande que mesmo que você pague um pouco mais caro, elas valem a pena, que geralmente são as ações de boas empresas. A gente está aqui só falando de ações e ações, mas outra coisa que ele define como essencial é o gerenciamento do risco. Então, por mais que ele seja famoso por todo esse investimento em ações, na empresa dele, que tem lá sei lá quantos bilhões sob gestão, a maior parte da carteira está alocada em ativos de renda fixa lá nos Estados Unidos. E por que ele faz isso? Por causa da segurança que isso oferece e também pela rentabilidade também, querendo ou não, é uma parte da rentabilidade garantida, entre aspas, ali. Além de que você consegue ter maior disponibilidade para oportunidades. Então ele sempre fala que é importante você ter dinheiro guardado
e sob fácil liquidez para você conseguir aproveitar boas oportunidades de mercado. Então, recentemente assim, há 15 anos atrás, você já deve saber que ocorreu uma grande crise no mercado americano, uma crise em 2008. No entanto, ele foi um dos poucos que ganharam dinheiro com isso. Por quê? Ele estava com uma carteira, obviamente, balanceada e ele tinha valor em caixa para aproveitar as oportunidades. Então, como teve uma crise, obviamente as ações de muitas empresas caíram, só que ele tinha dinheiro. O que ele conseguiu fazer? Comprar essas ações por um valor muito abaixo do que elas valiam. E, consequentemente, nesse processo todo, ele conseguiu lucrar 5 bilhões de dólares. Aproveitando o gancho da crise de 2008, obviamente, numa crise, todo mundo fica desesperado e não toma a decisão mais racional possível. Então, é importante, algo que ele mesmo diz, você ter inteligência emocional. Você não agir pela emoção, você conseguir controlar sua razão e colocar isso nos seus investimentos. Junto a isso, ele também disse que você deve investir em negócios que possuem uma gestão honesta e competente. Ele acabou tendo problemas na sua vida, num determinado investimento que ele fez numa empresa, pois tinha pessoas lá naquela empresa que não eram honestas, acabaram cometendo alguns crimes lá no mercado financeiro e isso acabou trazendo muitos problemas para ele. Obviamente, você não é o Warren Buffett, ele deve conhecer às vezes muitos gestores por ser quem ele é, mas é importante você sempre dar uma pesquisada para você ver quem está na gestão da empresa. Então, vou te dar um exemplo que aconteceu nessa última semana. Sabe a Starbucks? Starbucks, você toma seu cafezinho. Então, as ações da Starbucks viram seu maior crescimento dos últimos anos nessa última semana. A ação cresceu em mais de 20% ao longo dessa última semana, só com o anúncio do novo CEO, Brian Niccol. Isso por quê? Porque o mercado viu com bons olhos, reconheceu a competência dele e sabe que vai ter uma gestão boa na empresa. Uma empresa com potencial, então as ações acabaram subindo. Isso só com o anúncio de uma pessoa para gerenciar a empresa. Então perceba a importância de você analisar também esse fator, que é um pouco mais subjetivo. Porque quando você vai analisar uma empresa, vai ter muitas coisas que vai ser dados e números. Tem algumas coisas que vão ser subjetivas, como você analisar, por exemplo, as pessoas que estão nela. Mas isso não deixa de ser muito importante para a empresa. Então vamos lá para a regra mais importante que ele falou e algo que você com certeza deve levar para a sua vida. Seja você um investidor, alguém que está começando, ou mesmo que você não queira investir. Então, a regra número 1, que ele diz, regra número 1, não perca dinheiro. Regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. Você está pensando agora assim, Miguel, isso é óbvio, né? Ninguém quer perder dinheiro. Mas entenda a importância disso. Você vai se diferenciar no mercado financeiro não por ter a maior rentabilidade, porque isso às vezes a pessoa vai conseguir, pode ser sorte, mas quando você tem uma carteira muito volátil, você acaba tendo um ganho maior que todo mundo, só que na hora de perda, porque vai ter perda, você vai perder mais que todo mundo, você não vai ser um bom investidor por isso. Agora, se você na maré boa conseguir ganhar, obviamente tá bom, só que quando vier a crise, se você perder menos todos, você vai estar na frente. Como eu disse, se você tiver dinheiro em caixa, você vai conseguir aproveitar as oportunidades. Quem perdeu muito dinheiro, não. Então, a regra número 1 é não perca dinheiro. E eu vou te mostrar isso com números. Se você tem R$1.000 e você perdeu 10%, você está com R$900 agora, certo? Certo, beleza. Só que você tem R$900. Para você voltar para os R$1.000, vai ser apenas 10% para você chegar nos R$1.000? Não vai ser. Vai ser em torno de 11,1% de rendimento que esses R$900 terá que ter para você chegar aos R$1.000. Perceba que não é igual. Então, se você tem R$1.000 e você perdeu 90%, você terá agora R$100. Beleza. Só que olha agora como é importante que ele diz, não perca dinheiro. Desses R$100, quanto de rendimento você terá que ter para voltar para R$1.000? Não vai ser 90%, será 900%. E perceba que 900% é algo muito difícil de conseguir. Por isso que a regra número 1 de Warren Buffett é não perca dinheiro. Então esse foi o vídeo de hoje. Assista esse vídeo com calma, anote se for preciso, pois todas essas lições são muito importantes.
siga meu Instagram, mm_negócio, que na semana que vem eu farei um grande anúncio que é muito importante para mim e eu acredito que vocês vão gostar.